estamos iniciando a segunda semana do ano. No domingo passado, nós ouvimos a palavra trazida pelo reverendo Odilon, que nos visitou e falou sobre a grandeza de Deus. Deve nos levar a pensar neste ano coisas grandes da parte dele para nós. E falou que a maior de todas as ações grandiosas de Deus, Ele nos deu em Cristo Jesus, que foi a salvação. Isso que não impede a nós de pensarmos grande em nossos sonhos, projetos, ideais para o ano. Hoje eu quero pensar, ainda nesse início de ano, sobre que atitudes, como devemos nos portar nesse ano que está se iniciando. Qual deve ser a nossa conduta? Como devemos nos conduzir? Como devemos agir comportamentalmente como povo de Deus no ano que se inicia? E então quero convidar você para a gente pensar num versículo das Escrituras Sagradas e o seu contexto, e convido então para que abra sua Bíblia e mesmo assentado veja a leitura que faremos no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Eu quero ler apenas o versículo de número 8. Miqueias, capítulo 6, abra sua Bíblia e nós vamos ler tão somente o versículo de número 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. O profeta Miqueias teve o seu ministério contemporâneo com o ministério do profeta Isaías. Juntamente com Isaías e Zacarias, Miqueias tem uma vertente messiânica na sua mensagem, a apresentação da pessoa bendita de Jesus. Profetizou ele por volta do século sétimo, oitavo antes de Cristo, especialmente a Judá, ao sul de Judá, no período basicamente de 3 reis importantes da história. Jotão, que foi um bom rei, um rei que fez de seus caminhos coisas que agradaram a Deus. Profetizou também no reinado de Acás, filho de Jotão. Este não foi um bom rei, não agradou ao Senhor, praticou coisas que desagradaram a Deus, erigiu altares aos deuses estranhos, as imagens fundidas a Baalaíns, que eram miniaturas de imagem de deuses estranhos que o povo andava para cima e para baixo como amuletos. Colocou um altar cultico do tempo em que governava, trazendo costumes para dentro do templo da idolatria síria. Alterou as celebrações culticas. E Deus foi severo com Acás, filho de Jotão, o puniu
com derrotas flagrosas. O livro de Crônicas registra isso no capítulo 28, e trouxe então às cidades que ele governava o domínio filisteu sobre a vida do povo, e recebeu ele uma flagrosa traição dos assírios, à época seu aliado. Portanto, Acás foi um rei que cometeu muitos desatinos e não agradou o que era o Senhor. E o terceiro rei pelo qual Miqueias, em seu tempo, como profeta, exerceu o seu ministério, foi Ezequias, um rei bom, inclusive é considerado como um dos reis de destaque da história de Judá, um dos melhores reis. O capítulo 38 do livro do profeta Isaías, e bem como o livro dos reis, fala da importância desse homem para o povo de Deus, e de maneira bastante prática e objetiva, ele reinou abençoando o povo. E no período desses reis, foi que Miqueias exerceu o seu ministério profético. O texto que nós lemos nesta noite está entre este misto daquilo que os reis bons, como Jotão e Ezequias, fizeram que agradaram ao Senhor, e resultados, consequências práticas daquilo que Acás, filho de Jotão, agiu de maneira perniciosa e errante, desagradando a Deus. E o povo, então, assimilou alguns costumes, algumas práticas, alguns vícios, tanto culticos, quanto vícios sociais, e até mesmo de ordem mercantilista, comercial. Uma época de opressão, uma época de tamanha força do poder comercial, político, exercendo opressão ao povo de Deus. E se a gente for fazer uma comparação, é muito similar com o nosso tempo e com a nossa época, com o que estamos vivendo. O capítulo 6, então, o profeta traz aqui algumas coisas interessantes. E se você observar o título que o tradutor coloca em negrito aí no início do capítulo 6, é Deus e seu povo em juízo. O povo estava cansado, dizendo que as coisas que eram religiosas, as coisas que eram culticas, a prática do culto a Deus, da adoração, estava cansando o povo. Parece muito com a nossa época. Alguns costumes adentrando a comunidade, algumas práticas religiosas querendo ser trazidas para dentro da ordem cultica, alguns pensamentos distorcidos sobre a ideia de adoração a Deus, de celebração ao Senhor, de oferta, de sacrifícios, e com isso tem trazido em muitos lugares, cansaço ao povo quanto ao que devem fazer a Deus. E Deus então diz: olha, eu vou tomar aqui os montes, os outeiros como juiz, para aquilo que eu tenho que dizer a vocês, e eu quero que vocês me declarem, me afirmem, justifiquem o porquê que vocês estão cansados de mim. Me deem alguns motivos, algumas razões, pelas quais, como se Deus estivesse dizendo assim, me convençam que de fato eu os estou cansando, eu estou trazendo cansaço para vocês, me mostre algumas coisas. E o povo então, capítulo 6, vem mostrando, a partir do versículo 2, que os montes estão ouvindo a controvérsia do Senhor, os fundamentos da terra são testemunhas dessa controvérsia de Deus com o seu povo, com Israel. E ele pergunta: o que eu tenho feito para vocês estarem assim? O que eu tenho feito para vocês estarem enfadados de mim, cansados de mim? Será que não é semelhante ao nosso tempo? Veja o versículo de número 3. O povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me. A gente às vezes cansada do culto, cansada da obra de Deus, cansada da operação
de seus dons e talentos a serviço de Deus, e culpando a Deus por isso, pela situação que vivem, pela condição em que se encontram, pela maneira como estão vivendo o tempo de dificuldades, sentem-se cansados, enfadados, e em vez de olharem para a sua condição, para o seu estado de pecaminosidade, para a sua degradação moral e espiritual, para o seu desvio de conduta, para suas práticas errôneas, para os seus conceitos invertidos, para a valoração do que não precisa ser valorado, em demasia colocado como prioridade e não a Deus, e para a desvalorização daquilo que é simples, daquilo que é de Deus, daquilo que de fato agrada, e subestimando as práticas espirituais, tem levado o povo a ficar cansado. E creio eu, queridos, não tenho dados estatísticos, não acessei nenhuma pesquisa para entender de maneira bastante objetiva o tempo em que nós estamos vivendo, mas parece-nos que vivemos um tempo em que as pessoas estão cansadas de Deus. E o pior, estão culpando a Deus por esse cansaço. Acham o culto enfadonho, acham as reuniões espirituais cansativas. Mas é engraçado que para a vida social, a vida do entretenimento, a vida do lazer, ninguém está cansado. E ninguém culpa a Deus, ao contrário, nem agradecem a Deus pelo tempo de lazer, pelo tempo de entretenimento, pela disponibilidade de usufruir dos bens que Deus dá no tempo em relação à natureza, em relação às riquezas, daquilo que podem aproveitar. Nem agradecem a Deus. Agora, quando se trata das coisas de Deus, das coisas espirituais, estão enfadados, estão cansados, agastados. E aqui não tem nada a ver, querido irmão, querida irmã, com a ideia de tempo de igreja, de tempo de crente, de tempo de participação das coisas no reino de Deus. Tem a ver com o estado, com a condição da alma, com a forma como tem encarado a vida, a comunhão e a relação com Deus. Aí o que Deus faz? Olha que coisa tremenda, a partir do versículo de número 4. Aí Deus, é como se estivesse conversando com o povo, e vai contra-argumentando com ele, vai fazendo a pergunta, e ao mesmo tempo não há respostas. E ele então vai apontando algumas coisas. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus começa a lembrar o povo: olha o que eu já fiz por vocês. Desde a servidão lá do Egito, eu os tirei daquela opressão de 400 anos, numa sucessão ininterrupta de faraós, de uma opressão de um povo estranho, os libertei, os conduzi, através de Moisés, de Arão e de Miriam, pontuando aqui a questão da celebração poética, da participação de Miriam, que eu não quero entrar aqui nessa questão de ordem participativa da mulher no relato aqui de Miqueias. Povo meu, versículo 5, lembra-te agora do que maquinou Balaque, e vai trazendo alguns aspectos históricos da caminhada do povo de Deus, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Agora o profeta traz a situação lá acontecida em Sitim, em Gilgal, um lugar onde Deus falou de maneira objetiva e pontual sobre o que estava acontecendo à época, e ele segue a sua apresentação, versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor? Agora a resposta vem do povo: como eu vou me inclinar ao Deus excelso?
Será que eu vou vir perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Olha aí a figura daquilo que Acaz havia praticado, porque Acaz ofereceu à morte os filhos. E agora o povo responde de maneira errônea, não estavam entendendo a controvérsia de Deus com eles. Será que Deus se agrada de sacrifícios, de ofertas? Vamos ter que sacrificar pessoas, animais, vamos ter que derramar azeite. O que vamos fazer pela nossa transgressão? O fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Assim acontece hoje. As pessoas esquecem do maior sacrifício que já foi feito. Se você abrir a sua Bíblia aí, por favor, faça isso no capítulo 5 de Miqueias. Já uma referência messiânica à pessoa bendita de Jesus, quando o versículo número 2 aponta ao profeta o nascimento do Messias e o seu reinado. É uma mensagem salvadora, redentora, que de Belém Efrata, uma cidade pequena, inferior, daquelas rejeitadas pelo povo, sairia o que haveria de reinar em Israel, e as suas origens era desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, apontando para o nascimento do Redentor. O povo estava esquecendo a promessa de sacrifício, o povo estava esquecendo a promessa do que Deus já havia dado a eles, de que viria um novo tempo, um rei que nasceria e que os libertaria da sua opressão. Hoje não é diferente, as pessoas querem comprar, agradar a Deus com ofertas e sacrifícios. Se esquecem da pessoa bendita de Jesus, param de olhar para o alvo maior de suas vidas, que é a pessoa de Jesus que morreu no Calvário, crucificado, para nos dar nova vida. O maior sacrifício já foi realizado, eu não preciso fazer nada, a não ser ter uma conduta de vida que agrade a Deus, que reconheça o alcance da sua graça sobre minha vida, a bênção da salvação, e procurar de maneira objetiva viver de maneira que agrade ao Senhor. As perguntas são as mesmas, a situação é semelhante ao tempo de Miqueias. Versículo 9, só para eu terminar aqui esta elucidação e colocar algumas verdades para nós nesta noite. Agora Deus mostra a injustiça do povo e o seu castigo. Fala da corrupção moral em que se encontrava Israel, a partir do capítulo 7. Versículo 2 diz que o piedoso havia perecido. Não havia mais homens retos. Esse é o nosso tempo. Sumiu o homem piedoso, o homem de comunhão com Deus, de vida de oração, de vida de estreitamento com as Escrituras. A violência está aí espreitando as nossas portas. O mundo hoje é violento. Quando a gente pensou que o ano 2016 tinha sido um ano de tragédias, mal começou o ano, tivemos 60 mortes na rebelião do presídio em Manaus, mais 30 na rebelião lá em Rondônia. Todo dia notícia e mais notícia. Na Flórida, um atentado no aeroporto, lá no estado, tudo agora, em 7 dias de ano de 2017. O homem, no seu estado de corrupção, ele é sanguinário, ele é um homem perdido, e a nossa humanidade, o tempo em que vivemos é o mesmo tempo da época do profeta Miqueias, tempo de violência, tempo de escassez da piedade, tempo de falta de homens retos. E o que é pior, nós estamos nos permitindo ser conduzidos por estas caricaturas de práticas do homem pervertido. Veja o versículo 3 do capítulo 7. As suas mãos estão sobre o mal,
e o fazem diligentemente. As pessoas maquinam o mal e fazem isso com diligência, organizadamente. Lá no presídio agora, de Rondônia, depois que foram transferir os presos, encontraram até um roteador dentro das celas. Roteador como é que chama isso? De internet. Agora imagine, não pode ter celular dentro do presídio. Além de celular, tem roteador, o povo está lá na internet. Garanto que curtindo página de Facebook de Marcola. Terrível. Os homens praticam o mal diligentemente, são organizados para fazer o que não presta. E a igreja está plantada nessa sociedade. E o que é pior, às vezes os resquícios dessa natureza pervertida da nossa humanidade caída, faz com que a gente traga para a própria comunidade, para a prática dos nossos dias, como povo de Deus, também diligentemente maquinando alguma coisa para prejudicar o outro. Esse é o contexto que a gente está vivendo. Não precisa ser muito inteligente para perceber. Mas, olha só aí. O texto prossegue. Diz que o príncipe exige condenação, o juiz aceita subornar ao Supremo Tribunal Federal. Doutos dessa excelsa corte pretoriana do magistrado. Acolhendo o Supremo Tribunal Federal. Última instância da justiça. Aceitam suborno. Legislam quando deveriam julgar, as leis estão legislando. O legislativo, pior ainda, o príncipe que preside, oprimindo cada vez mais o povo. Os políticos não pensam na sociedade, no bem-estar da comunidade, e assim estava na época de Miqueias, assim é hoje no nosso tempo. O grande fala dos maus desejos de sua alma, versículo 3 do capítulo 7. E assim todos eles juntamente urdem a trama. As pessoas têm prazer de falar, de conversar sobre a maldade, do que estão fazendo. Às horas da noite se reúnem para contar os seus feitos e as suas vantagens. O melhor deles, versículo 4, é como um espinheiro, misericórdia. Aquele que parece o bonzinho, o melhorzinho de todos, é como se você estivesse se escorando num espinheiro, descansando debaixo de um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. E é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não tem mais confiança no amigo, no companheiro. Hoje você não confia mais em ninguém, versículo número 5. Naquela época estava assim. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Sabe por quê? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, já daquele tempo, viu? Esse problema da síndrome de sogra com nora já existia. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Parece ou não parece com a nossa época? Eu acho que Miqueias estava escrevendo para nós. E o povo dizendo, estou cansado de Deus, estou enfadado. Eles é que estão praticando aquilo que não devem, culpam a Deus e estão dizendo que estão cansados de Deus, quando eles é que estão vivendo uma vida totalmente desajustada, despadronizada, desconectada com Deus e os seus valores. Mas o profeta termina aqui no texto do capítulo 7 dizendo, eu, porém, com tudo isso que esteja acontecendo, eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação,
o Deus que me ouvirá. A igreja não pode perder de vista isso. Olhar para o Senhor, esperar nele o tempo da salvação. Agora, de que maneira nós vamos viver esse tempo? E eu quero concluir fazendo algumas aplicações aqui nesta noite, para a gente voltar e pensar no que Deus tem nos reservado e nos separado, e como devemos agir, qual a nossa conduta para este ano de 2017. Volte agora comigo, versículo 8, e leia aí, por favor. Diante de tudo isto, Deus apresenta ao povo como devemos agir como igreja, como povo de Deus. E Miqueias diz: quanto a mim, porém, apesar disso tudo, eu vou continuar esperando em Deus, vou olhar para Ele, dele vem a minha salvação, Ele me ouvirá. Agora, como é que eu vou me comportar? Que conduta eu devo tomar? Como igreja aqui nesse lugar, como crentes que fazemos parte dessa comunidade, diante dessa situação em que a gente colocou aqui, que era a mesma que Miqueias vivia para ajudar no sul, o que é que Deus espera de mim e de você em 2017? Vamos ler juntos aí, verso 8, todos a uma só voz. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Declarar aqui significa, de uma maneira bem objetiva, anunciar. Deus está anunciando, está dizendo, está publicando, está mostrando de maneira objetiva como devemos nos comportar, dizendo ao povo de Deus lá na época de Miqueias: assim vocês devem andar diante daquilo que é bom e que o Senhor espera que você viva, porque Ele está pedindo e exigindo isso de você. E é bom a gente pensar, queridos, que o que Deus quer e espera de nós é sempre aquilo que Ele pede para mim e para você viver, é sempre bom. Em sã consciência, você acha que Deus está te apontando um caminho ruim? Em sã consciência, você acha que Deus vai te mostrar a maneira e a conduta comportamental que você deve ter de maneira errada? De forma alguma. Quando diz o que Deus quer de bom para nós, é de bênção, de benesse, da maneira como devemos viver, vai ser bom para mim, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para a igreja. E é interessante que os verbos aqui estão num tempo verbal de ordem, imperativa, e ao mesmo tempo numa conjugação do presente. Não uma coisa para o amanhã, nem foi uma coisa do ontem, é aquilo para aqui e para agora, para hoje, para já. Primeiro, esse verbo que aparece aí, praticar. Pratiques o quê? A justiça. A ideia desse verbo transitivo direto, de pratiques, que aparece aqui no praticar, dá a ideia de exercício dinâmico. E toda a colocação do verbo traz a ideia de execução, de levar a efeito, de levar a termo. O que eu tenho que exercitar em 2017? Como uma ordem imperativa de Deus, levar a bom termo, o que eu tenho que efetuar e praticar? A justiça. Justiça aqui significa não apenas direito, aquilo que é correto, mas significa retidão, andar moralmente correto, e só anda assim quem já foi justificado em Cristo Jesus. E Jesus mesmo diz que nós devemos, para ser felizes,
termos fome e sede de justiça, a justiça de Deus. A ideia então aqui, queridos, queridas, é que nós possamos arrumar a nossa vida, endireitar a nossa conduta, andar no padrão de retidão e de justiça que Deus espera que andemos como salvos e justificados em Cristo Jesus. Quem é de Deus não pode se assemelhar às práticas de Acás, e nem aos costumes do povo, assimilando as suas práticas também. Tem que andar em retidão e em justiça, ser alguém justo diante de Deus, em retidão de vida. Isso também moralmente. É entender que devemos viver de forma adequada, na medida correta, no padrão que é de Deus. Amém? Isso que Ele espera de mim e de você. Que em 2016 a gente exercite mais a prática da justiça de Deus, diante de uma sociedade tão corrompida e melancolicamente existencialmente falando, em sua vida no tempo de hoje, vivermos a justiça e a retidão de Deus. Quem foi justificado em Cristo, repito, vai arrumar a vida, vai endireitar a sua vida, vai acertar a sua vida, vai aparar as arestas, vai consertar suas relações com Deus, com o próximo e com o irmão. Isso é praticar a justiça. Segundo, o outro verbo que traz aí para mim a ideia de ação imperativa para o aqui e para agora é: e ames o quê? A misericórdia. A ideia aqui, querido irmão, querida irmã, é que nós devemos considerar mais o outro. Amar a misericórdia pressupõe entender que o amor de Deus nos alcançou, e vocês viram que a ordem do culto desta noite começou com o versículo da chamada. Todos os textos que lemos, todos eles falaram de misericórdia. Misericórdia é ter no coração a dor do outro, é sentir a miséria do outro, a necessidade do outro, em qualquer área, em qualquer sentido. A palavra traz a ideia de algo que está nas entranhas, de algo que nos incomoda. Misericórdia, a ideia da miséria do outro colocada em mim. Cantamos aqui no aniversário da igreja com o VPC. Lembra da musiquinha? Que a dor do outro a gente sinta como se doesse na gente. Como é a música? Dá o tom aí, por favor, e me ajude. Se faz em você. Dá para cantar? Vamos lá. Vamos cantar. Que beleza! Esta é a música da misericórdia. Eu preciso amar o meu irmão, aquele que está precisando de mim, do necessitado. Eu preciso ser mais generoso. Amar a misericórdia é isso, é agir com generosidade, é acudir, é assistir, é sentir a miséria do outro, miséria espiritual, miséria moral, miséria econômica, financeira, miséria que ele está vivendo, sentir, doer em mim e assisti-lo. Isto é amar a misericórdia. E o Senhor fez isso por mim e por você. Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito, que assumiu a nossa natureza, levou sobre si nossas dores e enfermidades. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, a dor de Jesus nos sarou.
porque Ele levou sobre si a nossa dor. Nós precisamos sarar o povo do nosso tempo, da nossa época. Essa geração está enferma, está doente. E como povo de Deus, a gente precisa exercer a misericórdia de maneira objetiva, funcional, efetiva, prática. Não é só dizer que Deus é misericordioso, não. A misericórdia que me alcançou me levará a ser misericordioso para com o outro. É isso que o profeta está querendo que a gente faça, que Deus está dizendo ao povo para fazer. Cadê? Olha só. Ame ao Senhor com todo. Quem ama o Senhor ama o outro. Compreenda, coloque na cabeça, mas com o seu coração, com o seu motivar, com o seu desejar. Ame ao teu próximo, ame ao teu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente, como se a dor que ele sente doesse mais em você, doesse mais em você. Amém. O que Deus espera de mim nesse ano? Que a minha conduta seja de amor à misericórdia, de compaixão, de bondade, de benignidade, de assistência, de fidelidade. Doar-me mais ao Senhor, doar-me mais ao outro, doar-me mais à obra dEle, em cada dia deste ano. Socorrer, acudir. Interessante, queridos, eu estava dando uma pesquisada aqui e fui bater os olhos lá em João capítulo 5. Abra aí comigo. João 5. Obrigado, viu, irmãos? Prontidão é isso, tá vendo? Nem dei o tom. É Mi maior? Dó. Sol. Dó. Ainda bem que eu não dei o tom. João narra uma das curas miraculosas de Jesus para provar que Ele é Deus e que os homens viessem a crer nele. E dentre essas curas está a cura do paralítico. Em Betesda, que era colocada à porta das ovelhas, num tanque, versículo 2, chamado em hebraico Betesda. E sempre que havia uma crença de que quando a água se movia, o primeiro que caísse na água ficava curado. Jesus entrou ali e havia um homem numa situação de pesar, paralítico, esperando que a água se movesse, versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo, diz aí a crença daquela época, quando a água se agitava, o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, o vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que pergunta, né? Você quer ser curado? E o homem então responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, não tem ninguém que haja de misericórdia para comigo. Esse lugar é o lugar da misericórdia, mas ninguém tem sido misericordioso para comigo. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus diz: levanta-te. Ele nem falou que era paralítico, só disse que outro chegava lá antes. Toma o teu leito e anda. Sabe como é o nome desse lugar? Betesda é casa da misericórdia. E originalmente essa palavra tem um significado muito interessante. A palavra significa casa da água que flui.
que eu posso deduzir daí? Que a misericórdia deve fluir de nós como fluiu de Jesus para assistir quem está padecendo. Esta casa tem que ser casa de misericórdia. Daqui precisa fluir a graça de Deus para abençoar as pessoas. Betesda é a casa da misericórdia, mas é a casa do lugar da água que flui, e Jesus é a água da vida, que flui através de mim e de você, para exercer misericórdia a quem está necessitado e precisando de ajuda. É isso que Deus espera de mim e você em 2017, amém? Por fim, chegou a hora, não de apagar a velinha, como cantam aí nos parabéns. Qual é outro verbo que aparece aí, e que o tempo é o mesmo, de uma ordem, numa conjugação presente de ação? Olha aí. E andes o quê? Humildemente com o teu Deus. Queridos, preste atenção nisso. Quem pratica a justiça é quem foi justificado em Cristo Jesus. Quem é justificado em Cristo Jesus ama a misericórdia e é generoso, flui graça para os outros, e só faz isso consequentemente quem anda humildemente com Deus. Quem não está andando com Deus, quem não está rendido ao Senhor, quem não está sendo orientado pelo seu Espírito, à luz da sua palavra, pela oração, pela condução de vida, não vai conseguir praticar a justiça nem amar a misericórdia, porque está longe da fonte de tudo isso, que é o próprio Deus. A gente vai compreender religiosamente, como compreendia o povo, oferecia sacrifícios, bodes eram mortos, sangue era vertido, até primogênitos pensavam que fazendo isso alcançaria a vontade de Deus. Não, o que vai nos fazer assim em 2017 é andarmos par e passo desse ano de forma humilde na presença do Senhor. Andar traz a ideia de dinâmica, de vida com Deus. A ideia de andar é de caminhar, é de movimento, é de ação. Quem anda não está parado, não é estático. Quem anda está em movimento, em contínua ação. E andar com Deus humildemente significa justamente assim, vivermos na modéstia de vida com o Senhor, rendido aos pés dEle, na dependência dEle. Ser humilde é depender de Deus. É saber que por nós mesmos jamais teremos condições alguma sequer de praticar a justiça, de amar a misericórdia. É saber que precisamos da condução dEle, de estarmos debaixo da sua graça, de dispensação do seu amor, de sua misericórdia exercida sobre nós. É compreender o que Ele fez por nós, nos tirando da escravidão, como tirou o povo do Egito, nos trouxe para uma nova vida em Cristo Jesus. Somos nova criatura e rendermos-nos dia após dia aos seus pés. É a maneira de viver dependente do Senhor. Andar com Deus significa andar numa vida com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, é preciso, nessa jornada de 2017, seguir a nossa caminhada, movendo-nos nesta caminhada em direção a Deus. Trilharmos os dias da nossa jornada em 2017 na dependência do Senhor, humildemente nos rendendo a Ele, nos curvando a Ele, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Eu espero que em 2017 consigamos, de maneira
muito objetiva. Sermos aprovados por Deus na justiça que nos libertou e que nos faz ativos para agradar a Deus. Que possamos vivenciar com plenitude a misericórdia, a compaixão, o amor para com os outros, sermos generosos, contribuirmos mais na casa de Deus, na causa de Deus, nas coisas de Deus e assistirmos mais ao outro. E que nos humilhemos, reconheçamos que não somos nada. Se não for a graça dele nos alcançar, estávamos perdidos, caminhando ainda erroneamente. Nos rendamos a ele diariamente e na dependência dele vivamos cada dia desse novo ano, sem orgulho, sem jactância, sem soberba, mas humildemente. Que toda atitude de presunção, de orgulho, se afaste de nós. Que Deus nos abençoe. Repita aí comigo o verso 8 de pé, de Miqueias 6. Vamos lá? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém. 2017, essa deve ser a nossa conduta comportamental. Que Ele nos encha da sua graça. Vamos cantar um cântico.